Olá, muito bom dia. Está começando agora o Caminhos do Sertão, o programa que valoriza quem produz, quem empreende e quem vive do nosso agro. Eu sou Marcelo Oliveira e a partir de agora você acompanha as principais informações, orientações técnicas e atualizações de preços do setor agropecuário aqui da nossa região. E no Caminhos do Sertão de hoje você vai conhecer tudo sobre a raça de bovinos curraleiro pé duro, uma raça de gado rústica e adaptada ao clima da nossa região. Fomos até o IFPE de São João do Piauí conhecer mais sobre a raça de galinhas canela preta. E você, cidadão são-joanense, conhece a origem e como é preparado a engorda, um salgado típico de São João do Piauí? Vou te contar também hoje sobre a previsão do tempo para os próximos dias e te atualizar sobre os preços dos grãos como milho e soja. Fica ligado, o Caminhos do Sertão está só começando. O Caminhos do Sertão foi até a fazenda Octávio Domingues, propriedade da Embrapa Meio Norte, uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária do mundo. Vamos conhecer mais sobre a raça de bovinos curraleiro pé duro. Acompanhe agora. O Caminhos do Sertão veio até a fazenda Octávio Domingues, fazenda vinculada à Embrapa Meio Norte, que é uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária do mundo e a maior das Américas. Aqui na fazenda são desenvolvidas pesquisas na área de conservação e melhoramento genético da raça de bovinos curraleiro pé duro, uma das raças mais antigas do mundo e a primeira raça a chegar ao Brasil. E para falar mais sobre as particularidades e as vantagens de se criar essa raça aqui na região semiárida do Piauí, vamos conversar com o Júlio Dutra, que é técnico em agropecuária e técnico da fazenda Octávio Domingues, da Embrapa Meio Norte. Tudo bem, Júlio? Olá Marcelo, olá ouvintes do programa Caminhos do Sertão e a todos que acompanham o programa. É uma satisfação fazer parte aqui do programa. Muito bem, Júlio, a satisfação é nossa. Eu quero primeiro agradecer a tua disponibilidade de tempo em mostrar a fazenda para a gente e falar um pouco mais sobre essa raça. Júlio, para começar a nossa conversa com os nossos ouvintes do Caminho do Sertão e os espectadores do canal no YouTube, que é o Alvorada do Sertão, eu gostaria de saber de você o seguinte: quando foi que a raça curraleiro pé duro chegou ao Brasil e ela é oriunda de quais países? Na verdade, Marcelo, o gado pé duro que a gente tem hoje, ela foi originária dos primeiros bovinos introduzidos no Brasil na época da colonização pelos portugueses. E os portugueses trouxeram esses animais para cá com a intenção de suprir a necessidade de carne, leite e até tração animal. E ela, ao ponto, ela foi se adaptando, sofrendo seleções naturais, e com a introdução do gado zebu, ela chegou à extinção, porque ele foi meio que negligenciado. E aí o gado zebu, por ter um porte maior, uma carcaça mais desenvolvida, houve a implantação, a introdução do zebu, e aí o gado pé duro foi meio que negligenciado. E aí ele entrou numa fase de extinção. E graças ao trabalho que a Embrapa fez, não só a Embrapa, mas outras instituições, outras entidades, é que o pé duro está saindo dessa condição. E é verdade, Júlio, que ela chegou lá para 1532, praticamente 32 anos a partir do início da colonização portuguesa? Isso, foi bem no início da colonização portuguesa, faz aí mais de 500 anos, e hoje a gente tem uma raça reconhecida pelo Ministério da Agricultura, né, desde 2012. Temos uma faixa de uns 15 mil animais. A Associação dos Criadores de Gado Pé Duro fica sediada em Teresina. Bem interessante, fica aqui no nosso estado, né? Então a sede de uma associação de uma raça tão importante para a nossa região fica em Teresina, fica aqui no Piauí. Júlio, outra coisa que eu gostaria de saber, e os espectadores com certeza também, quais que são as vantagens da raça curraleiro pé duro em comparação com as raças exóticas? Marcelo, o que diferencia o gado pé duro das outras raças, eu poderia simplificar numa única palavra: rusticidade. E essa rusticidade, ela foi adquirida, foi moldada desde a chegada dos primeiros animais aqui. São animais resistentes à seca, animais que aguentam um certo período de sede, porque naquele período eles tinham que caminhar bastante
bastante Sim. tempo à procura de água, um animal que aguenta o calor, e essa rusticidade é o que diferencia ela das outras raças. Bem interessante, porque até onde a gente conhece e estudou, o curraleiro pé duro é um taurino tropicalmente adaptado. Então, se ele é um taurino porque tem origem europeia de Portugal, ele ainda mantém a característica de ter uma carne mais macia. Fala um pouco mais pra gente sobre essa característica que ele herdou dos ancestrais europeus. Por seleção natural, ele adquiriu essa rusticidade que antes ele não tinha, né? Então, os animais que foram sobrevivendo são aqueles realmente que se adaptaram às condições de semiárido e cerrado. E você frisou bem a questão da qualidade da carne. Se não me falha a memória, o bovino que apresenta uma maior qualidade de carne, se eu não me engano, é o Angus. E o pé duro consegue superar, desde que seja abatido na idade certa. Que seria com quantos meses ou anos? De 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos de idade. Então a gente consegue um animal jovem, que via de regra os animais mais jovens tendem a ter a carne mais macia. E interessante que além da rusticidade, que é suportar o nosso calor, que para nós é bem interessante, ele é um animal que resiste também aos parasitas, às doenças, ele é mais resistente de uma forma geral. E com relação à carne, a gente sabe que a carne dele é mais macia por ele ter herdado esse sangue europeu dos animais portugueses. Júlio, outra pergunta interessante é a seguinte: qual que é a importância da manutenção desse recurso genético valioso, que é a raça de bovinos curraleiro pé duro, devido a todas essas vantagens que você falou, além da rusticidade, a carne mais macia? Qual que é a importância de se conservar esse recurso genético da raça curraleiro pé duro, quando a gente sabe que a gente está enfrentando as mudanças climáticas, a média de temperatura anual na Terra vem crescendo, então algumas raças que são mais sensíveis não estão suportando e produzindo bem frente ao calor. E a raça curraleiro pé duro tem essa característica, né? Marcelo, com as mudanças climáticas, a tendência é que o Nordeste, a temperatura fique cada vez mais alta e secas mais prolongadas. Se você tem um banco genético que já suporte isso, é um passo à frente que a gente está. Basta lapidar e criar condições para que o curraleiro pé duro seja economicamente viável e ecologicamente sustentável. Muito interessante, Júlio. É interessante também a gente fazer um link para mostrar para o nosso amigo produtor como que ele pode tornar a criação do curraleiro pé duro economicamente viável. Haja vista que é um animal de porte pequeno, comparado com o Nelore, por exemplo, ele produz menos carne, mas tem todas essas vantagens que você já falou, da rusticidade ao calor, da questão da qualidade de carne, que é muito mais macia do que um animal zebuíno. Então, como é que a gente pode trabalhar para justificar a manutenção dessa raça? Marcelo, tudo gira em função do diferencial dele, que é a questão da rusticidade. Então, o que a gente pode aproveitar do gado pé duro e introduzir em outras raças é o melhoramento através dos cruzamentos. Bem Inclusive, tem o boi tropical, Sim. que foi desenvolvido pela Embrapa, né, que já é uma adaptação, um cruzamento de pé duro com outras raças, para tentar juntar o que há de melhor no gado pé duro com o que há de melhor nas outras raças para ter um animal superior. Então, Júlio, como você bem falou, para a gente ter o boi tropical, que é essa raça que a Embrapa criou, que é uma raça, além de rústica, altamente produtiva com relação a tamanho e quantidade de carne, é necessário que a gente mantenha o rebanho puro do curraleiro pé duro. Então isso ajuda a evitar a extinção desse material genético. Então, conta pra gente quais são as raças que formam o boi tropical junto com o curraleiro pé duro. Você frisou bem, Marcelo, quando você diz que para tirar um animal da lista de extinção, você tem que dar uma finalidade para ele. Uma tem que justificar a manutenção dela, né? Sim. E aí o pé duro, no cruzamento com o Nelore, Senepol e Angus, deu origem ao boi tropical. Um animal bem maior do que o pé duro, Sim. mais produtivo e com a mesma rusticidade que o pé duro tem. Muito bem. Pessoal, então vocês acabaram de acompanhar uma matéria bem especial, interessante, sobre a raça curraleiro pé duro, que é uma raça brasileira, vinda da Europa, mas que se adaptou ao nosso clima, principalmente ao clima semiárido, como o de São João do Piauí. E aí, como o Júlio bem falou, para a gente manter esse rebanho puro, a gente precisa utilizar os cruzamentos, que é uma estratégia de melhoramento genético, para justificar a manutenção dessa raça. Mas ele sozinho também pode ser criado, principalmente por pequenos produtores, que não têm condições de criar, por exemplo, animais maiores, não é isso? Eu costumo dizer que o pé duro
produz onde nenhum outro animal conseguiria produzir. Quando eu falo nenhum animal, eu estou falando dos bovinos, naturalmente, né? Então, em movimento sustentável, que a palavra sustentabilidade está sempre na moda. Sim, bastante. E aí surgem outras expressões como boi verde, boi ecológico. O pé duro se enquadra dentro desse padrão, porque ele é resistente a endo e ectoparasitas. Com isso, você não vai ter que vermifugar ou aplicar um ectoparasita ali para diminuir as moscas e tudo. Ou seja, não precisa utilizar produto químico na criação dele. Exatamente, ou então o mínimo possível. E a questão das pastagens, que ele aproveita bastante as pastagens que são ignoradas por outra raça, né? Ele foi adaptado a comer a pastagem nativa, então você não precisa abrir áreas. Tudo isso você contribui com o meio ambiente para uma pecuária mais saudável e sustentável. Muito bem, então além de ser uma raça que já é adaptada ao nosso clima, ela contribui para a manutenção dos sistemas, quando a gente fala de ecologia, desenvolvimento sustentável, além de ser um animal que vai produzir uma carne mais saudável, haja vista que a gente não precisa utilizar produtos químicos para fazer controle de verminose e outras doenças. Pessoal, vocês acabaram de conhecer mais sobre a raça de bovinos curraleiro pé duro, uma raça que veio para o Brasil na época da colonização e traz consigo as características de adaptação ao clima quente, às doenças, aos parasitas. É uma raça bastante rústica. Vocês viram aí que ela, quando cruzada com outras raças melhoradas, como a Nelore, pode fazer com que de fato a raça seja melhor aproveitada e justifique a sua conservação. E a nossa conversa sobre conservação de recursos genéticos animais continua, agora no campo do IFPES em São João do Piauí. Vamos falar sobre a raça de galinhas canela preta e trouxemos para essa conversa a professora Cília Negreiros, que é zootecnista, parceira de longa data do Caminhos do Sertão. Já pode pedir música no Fantástico, é a terceira participação. Pode deixar. Cília? Então a Cília vai primeiro apresentar para a gente as características morfológicas da raça da galinha canela preta, que caracterizam essa raça e as diferenciam de outras raças de galinha caipira. Olha, a primeira característica, né, de uma canela preta é a própria canela. Vocês podem observar que tanto no galo quanto na galinha. Né? Mas, Marcelo, nem toda galinha que tem a canela preta, ela consegue essa genética. Sim. Da genética piauiense canela preta. Por quê? Aqui a gente pode ver algumas características com relação à coloração. Além da canela, a gente vê os tons pretos nas penas. Né? Aqui no pescoço a gente pode encontrar na fêmea esse mais avermelhado ou preto. E a gente também vê no macho duas características. A primeira, essa penugem aqui, essas penas mais douradas. No pescoço. Né, e alguma parte da asa, mas tem outros que são os prateados, que a gente chama. E a característica principal. Qual que é? A crista, ela tem que ser pequena, essa crista em formato de nós, que a gente chama, e a barbela, ela não deve ser muito grande, para aí adquirir uma nota, né, boa naquele macho que venha a ser um reprodutor. Então isso seria a principal diferença da raça da galinha canela preta para outras raças de galinha caipira. Isso. E aí a gente pode também reforçar a rusticidade. Essa ave, ela é muito adaptada à nossa região. Inclusive, a gente está aqui em período de chuva, a gente sabe que em período de chuva é difícil para os animais conseguirem sair sem um prejuízo e a gente ainda não teve nenhuma mortalidade com relação a isso. Então, a gente tem aí uma criação orgânica que é toda tratada com manejo natural. Ou seja, os animais vocês não usam resistentes. Nenhum produto químico. Nada de produto nem químico. Antibiótico. Não, aqui não. Então, uma carne muito saudável, bem parecido com as características que a gente falou do curraleiro pé duro, com relação à rusticidade, a suportar bem o calor do semiárido piauiense, e também a resistência a doenças, né, Cília? Isso. Existe uma diferença com relação ao peso. Muito produtor, às vezes, pode achar que ela é pequena, mas porque a gente compara com as galinhas que são transgênicas, as galinhas que são melhoradas geneticamente. Sim. E aí a gente vê, ela não é uma galinha pequena, ela produz bem, tá? Os ovos são coloridos, então a gente tem ovo vermelho, a gente tem ovo azul, né? Em diferentes tons, o que faz aí uma beleza, um embelezamento naquela cartela de ovo. Interessante, além de bonito, né, serve para alimentação, alimento saudável, sendo orgânico é mais natural, Isso. Causa menos problemas à saúde.
Cília, essa raça da galinha canela preta, ela é oriunda de qual país? O histórico dela? Como foi que ela foi formada aqui no Brasil? Conta pra gente. O professor Marcos Jacob é um pesquisador da Embrapa, ele é quem vem liderando, junto com os demais pesquisadores, professora Débora, inclusive, com o trabalho da canela preta. E eles observaram, através de análises de campo, que a canela preta é geneticamente piauiense. Olha que interessante. Então, se tiver uma canela preta lá na China, a genética dela, o DNA dela é piauiense. 100% piauiense. Exatamente. Muito bem. Cília, qual que é a vantagem dela, por exemplo, nas características produtivas? Você falou de algumas, mas quando eu comparo outras raças de galinha caipira, a canela preta, qual o diferencial produtivo dela, tanto na produção de carne quanto de ovos? Olha, a gente está num projeto aqui de avaliação dessa raça, né, em contabilizar a quantidade de ovos por ano, tá? A gente pode perceber ao longo dos trabalhos que a gente vem realizando aqui que a produção ela é constante. A gente não para a produção da canela preta. E aí a gente vê na literatura, em média, aí, 180 ovos por ano, tá? Entre 180 e 200, o que é uma produção muito boa. Sim. Né? Então a gente vê rusticidade, a gente vê desempenho, a gente vê produção. O pintinho é pequeno comparado aos que a gente compra caipirão, mas o crescimento é rápido. É rápido, né? Tá? Então com 60 dias eu garanto que já dá para fazer a venda, mas a gente espera para ter um sabor mais adaptado, deixar ela criar ao ar livre, comer aquilo que nós que somos produtores gostamos de ver, ela ciscar, ela comer material da terra, isso também faz parte. Muito interessante, até porque esse tipo de criação mais à vontade, que respeita o bem-estar animal, uma alimentação mais natural faz com que isso também comprometa, de certa forma, a qualidade da carne. O sabor da carne é diferenciado, a textura, né? Exatamente. Com relação à qualidade da carne no prato, tem diferença dela para outras aves? Eu acho ela mais suculenta. E a gente também vê isso nas pesquisas, né? É interessante aprofundar mais, então quem tiver interesse, né? Mas a venda dela, da canela preta, mostra que ela é uma carne bastante suculenta. Muito bem. A raça de galinhas canela preta é de fato um patrimônio cultural e genético do nosso estado, genuinamente piauiense, como a professora Cília Negreiros bem explicou aí na sua apresentação da raça. Só faltou a gente fazer a prova da galinha pronta, né, professora Cília? A gente está aguardando o convite para fazer essa análise da qualidade da carne. E fomos até a residência do senhor Honório Santos, mais conhecido como Norinho, que vai contar para a gente a origem da engorda, um salgado nosso, tipo de São João do Piauí. Acompanhe agora. E você, conhece a origem do salgado engorda, um salgado típico de São João do Piauí? O Caminhos do Sertão veio até a Praça Honório Santos, número 126, para conversar com o senhor Honório Santos, mais conhecido como Norinho, para contar mais para a gente sobre essa história. Então viemos conversar aqui com o senhor Honório Santos Neto, que tem 84 anos, cidadão são-joanense, e vai contar pra gente sobre a origem do salgado engorda, quando que ele foi criado, como começou a produção desse salgado aqui em São João. Tudo bem, senhor Honório? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Senhor Honório, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. O senhor é filho de São João mesmo? Sou filho de São do Piauí, nasci aqui e fui professor do Ginásio Henrique de canto orfeônico por 18 anos. Interessante. E fui proprietário de cinema antes da televisão. Criei o conjunto musical, o primeiro grupo musical de Cacos, aqui de São João do Piauí. O primeiro conjunto musical de São João foi o senhor que criou? Foi. De Cacos. Ainda andei tocando aqui por essa região toda, ainda tocamos até em Umas, perto de... Tem uma também. Andamos tocando lá. O senhor estava me contando, senhor Honório, que o senhor nasceu nesta casa aqui? Foi. E o nome da Praça Honório Santos, é homenagem a quem? Homenagem ao meu avô, Honório Santos, que veio da Bahia, atraído pelo ciclo da borracha, da maniçoba, na época da Segunda Guerra Mundial. Deu muito dinheiro para exportar para a Europa esse produto da borracha da maniçoba. Me conte uma coisa, o salgado engorda, como é que ele surgiu? Quando que surgiu? Rapaz, eu conversando com o filho do proprietário, que não mais existe, quem criou esse produto, era o soldado Manuel Soldado.
Ele tá com mais de 50 anos que ele criou esse. Tem mais de 50 anos a criação do Engorda. Aí o Engorda o trigo com fermento e a gordura e sal. Então, para fazer o Engorda, só precisa de 4 ingredientes: o trigo, o fermento, a gordura e o sal. Aí essa gordura é o que? É banha de porco ou é óleo mesmo? É óleo mesmo. Óleo normal, óleo vegetal. Muito interessante. O senhor gosta de comer Engorda? Ainda come Eu Engorda? sempre, enquanto eu compro. E com cafezinho é que fica bom, né? Também gosto, conheci o Engorda aqui em São João, há pouco tempo que eu cheguei. E aí, só, igual a ele, só tem o filho dele que faz. Os outros fazem por aqui, nos locais, mas nunca é igual ao que o seu Anel fundou, trigo. Mas interessante que ele é um salgado daqui, ele foi criado aqui, e até onde eu sei só tem aqui em São João, nunca vi em outra cidade também não, é só aqui. Agora, só que tem nos vários lugares que fabricam também, mas não é igual ao do seu Anel. Então, pessoal, tivemos uma conversa, um bate-papo bem interessante com o senhor Honório Santos Neto, que falou pra gente sobre a origem do salgado Engorda, que tem mais de 50 anos e foi criado aqui em São João, né? Agora a gente vai seguir para uma pessoa que vai ensinar a gente a fazer a receita do Engorda e a gente vai provar para mostrar para vocês. E viemos até uma padaria da cidade para explicar como que é feito o Engorda. Estamos aqui com a dona Rosana. Tudo bem, dona Rosana? Tudo bem. Obrigado por receber o Caminho do Sertão aqui. Quais são os ingredientes necessários para se fazer esse salgado? Para fazermos a engorda, utilizamos farinha de trigo, fermento químico, açúcar, sal e água. Muito bem. Qual que é o passo a passo? Como é que é feito a mistura dos ingredientes? Pegamos a farinha de trigo no bol, acrescentamos a quantidade exata de açúcar, o sal e o fermento. Dona Rosana, quais são as quantidades de ingredientes para se fazer essa poção? Aqui tem quantos quilos de farinha de trigo? Temos 3 kg de farinha de trigo para 40 gramas de fermento, 40 gramas de sal e 80 gramas de açúcar. Muito bem, então se mistura todos os ingredientes secos e depois acrescenta água. Qual que é a quantidade de água para essa receita? Aqui nós utilizamos a água aos poucos. A gente vai acrescentando aos poucos até dar o ponto certo. Quando ela estiver no ponto já de véu, aí é o ponto ideal para deixar ela descansar para fermentar. Muito bem, agora a dona Rosana vai fazer a mistura da massa e a gente vai acompanhar daqui a pouco o restante do processo até a engorda pronta. Então, pessoal, depois de todo o processo da mistura dos ingredientes, do descanso da massa, da fritura, nós temos aqui a engorda pronta, não é, Rosana? Isso mesmo. Rosana, a engorda ela combina com o quê? Com aquele famoso cafezinho. O famoso cafezinho, não tem como, né? Então agora a gente vai, aquela parte mais interessante, que é a parte de provar, e vamos degustar aqui, por favor, a engorda. Tá sem não, né? A massa bem sequinha, né? Muito bom. Aerada. Aí agora a gente combina com café para ver se fica melhor. Combinação perfeita. Obrigado, Rosana, por participar do Caminhos do Sertão e mostrar esse salgado tradicional aqui de São João. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, bem curiosa a história do Engorda. É um orgulho da nossa cidade esse salgado. E vocês viram aí como não é tão difícil prepará-lo e fica uma delícia acompanhado com aquele cafezinho. E será se vai chover em nossa cidade nos próximos dias? Fica ligado que agora você vai acompanhar a previsão do tempo. Previsão do tempo para São João do Piauí. Acompanhe a previsão do tempo para os próximos dias. Segunda-feira, dia 13, o dia começa com sol entre nuvens pela manhã e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam na casa de 23 graus pela manhã, à tarde faz calor, com termômetros marcando 32 graus, e à noite a temperatura cai para 27 graus. O tempo seco faz com que a probabilidade de chuva para este dia seja zero. Na terça-feira, dia 14, o tempo segue estável, com sol e variação de nuvens durante o dia. Pouca chance de chuva, com probabilidade de apenas 5%. As temperaturas variam ao longo do dia, com termômetros registrando 24 graus pela manhã, até 33 graus durante a tarde, marcando 27 graus durante a noite. Já na quarta-feira, dia 15, teremos tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. Os termômetros marcam 25 graus pela manhã,
podendo chegar a 32 graus à tarde, caindo para 26 graus à noite. Você, amigo e amiga produtor rural que cria animais e precisa se atualizar sobre os preços dos grãos para fazer a ração do seu animal, você vai conferir agora os preços atuais de milho e soja. Preços dos insumos agropecuários. Segundo o AgroLink, site especializado em atualizar preços de grãos no país, o preço do milho na região de Uruçuí está cotado durante a semana em R$ 60,50 a saca de 60 quilos, apresentando um aumento de aproximadamente 4,31% em comparação ao preço da semana passada. Já o preço da soja em grão está em R$ 110 a saca de 60 quilos, mantendo o preço da semana anterior. E se você quiser enviar suas dúvidas e sugestões de pauta para o nosso programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 89994336469. Ou pelo nosso Instagram, @alvorada98fm. E se você perdeu esta edição do Caminhos do Sertão, fica tranquilo. Vai até o nosso canal do YouTube, Alvorada do Sertão, e assista esta edição e todas as edições anteriores. O Caminhos do Sertão encerra agora. Um forte abraço e até o próximo.